A casa de farinha trabalhava 24 horas por dia. De dia era o Zé mais a turma dele. De noite era o que o Zé queria descobrir. Espia só o cauzinho pra vocês verem como que foi. O Zé ele tinha uma chacrazinha do lado da cidade Cruzeiro do Sul, lá no Acre, rapaz. Pra quem tem o conhecimento da cidade, sabe que essa foto que eu tirei aqui atrás é bem naquela travessia da ponte, moço. É ajeitado demais a entrada da cidade, né, turma? Aí ele tinha essa chacrazinha do outro lado já. Uma chacrazinha aprumada até, moço. Ele mexia com um gadinho de leite, fazia o queijo, um requeijão, uma manteiga e comercializava na cidade. Ele começou a notar que um mercado que já existia muitos anos lá, né? Só que começou a crescer assim do dia pra noite, que era a produção de farinha e biscoito da goma. Falou, rapaz, moço, esse mercado aqui tá crescendo demais. E aquele negócio de escuta um pisculano ali e um que vai começar a mexer, ele falou, olha, aqui chove o ano todo. Eu não tenho barracão, não tenho estrutura para poder tirar leite assim debaixo de chuva. É sofrido demais. Eu vou abandonar esse mercado de gado leiteiro e vou entrar nesse mercado de produzir farinha. E foi o que ele fez. Vendeu o gadinho leiteiro dele, aonde era pasto, virou mandiocal. Começou a comercializar para a turma que produzia farinha. Ele fazia colheita e comercializava para eles, né? Foi bom demais da conta, porque ele começou a conhecer o mercado, sabia onde eram os fornecedores, para onde ia, sabia como começava a produção, entender como que faz uma farinha de qualidade, o tipo de farinha que mais saía naquela região, até que um certo momento, pois ele estava tendo uma dificuldade dali para frente. A dificuldade dele era ter a estrutura para poder produzir a farinha. E ele, rapaz, eu preciso desse investimento, até que um certo dia apareceu uma oportunidade. O caboclo vendendo a estrutura, vendendo não, turma, perdão, alugando uma estrutura completa para poder produzir a farinha. Aí na frente tinha a casa de farinha, que é um barracão, no fundo uma casinha boa, moço, tinha sala, cozinha, quarto. Ele falou, rapaz, eu vou alugar esse negócio, pois tem a estrutura toda, uns equipamentos que tinha dificuldade de ter naquela época, era a prensa, né? Hoje em dia a prensa ela é bem tranquila, uma prensinha é simples, o caboclo vem ali, aperta o negócio, outro já tem um maquinário. Naquela época não, meu compadre, naquela época a prensa era dificultosa, tinha que ter um caboclo selecionado para poder trabalhar na prensa, pois o que que acontece? Quem não tem o conhecimento, a prensa da farinha, que é um dos processos ali, né? É o meado do processo da farinha quase, né? Que pega a massa da farinha, muita gente colocava, fazia aquele bolsão com a folha de banana, outros já colocava dentro de um saco, né? E colocava assim, colocava a massa, a tábua, massa e tábua, umas 5 fileiras. E vinha o outro caboclo apertando aquela prensa, né? A mais antigona era um caboclo fortão que ia rodando, ela chega cantava na hora de apertar. De tão manualzão que o trem era, né? Só que era muito perigoso também, turma, pois aquela prensa, quando você ia apertando ela, não ia travando. Então, se escapasse da mão do caboclo ali, aquele trem voltava na velocidade que você acerta num peão, jogava ele lá longe. Então, assim, era aquele negócio dificultoso, mas ele teve a oportunidade de alugar essa casa de farinha. E para ele ia ser muito bom, pois ele tava com a chacrazinha dele e era como chovia muito tempo, tinha uma dificuldade de acesso, né? E ele pensou muito bem nisso. Falou, rapaz, se eu alugo esse negócio aqui, eu consigo produzir a farinha, trazer a mandioca, produzo a farinha e fica um acesso excelente para os meus clientes virem aqui e comprar de mim. Eu vou fazer isso daí mesmo. Foi lá, acertou com o caboclo, alugou, aí ele já aprumou a casinha, já deu uma mobiliada nessa casinha também, que quando ele chegasse ali para produzir a farinha, acomodasse, eles podiam dormir ali, né? Só que o que que acontece, turma? Teve uma noite que ele dormiu lá e começou a escutar uns barulhos de caboclo trabalhando. Essa prensa, escutava até a prensa cantando assim. Ele falou, rapaz, como assim? Tem alguém mexendo ali de noite? Será que é os meus meninos? Inclusive, o caboclo que apertava a prensa era o irmão dele, que era um cabocão troncudo. No dia ele falou, rapaz, eu preciso do você, moço, pra poder apertar aquela prensa lá, que só você que dá conta. Ele nasceu um caboclo meio fraquinho e já o irmão já saiu fortão, né? Falou, rapaz, eu preciso do você. E vai lá, eles mexendo, né? Só que de noite,
Como assim de noite? Ele levantou de meio desconfiado, com a lanterninha, que ele sai lá pra fora, nada, não tem ninguém. Ele entra de novo, começa a escutar um barulho, sai lá pra fora, nada. Aí passa mais outro dia, começa a chover e olha pra você ver. Pra você ver, turma. Começa a chover, ele levanta, escutando esse barulho novamente. Ele abre a janela do fundo, né, pra ver se não tem ninguém correndo lá pro fundo. No que ele abre a janela lá pro fundo, tem uma árvore. Essa árvore ele já sabia, já via, não tinha como o cara reparar nela, né? Só que de noite ela fica muito assombrosa, moço. Pois ela nasceu igualzinho uma cruz, rapaz. Ficou uma cruz certinha. Aí dava aqueles relâmpagos clareava assim à noite, ele via a árvore parecendo uma cruz assim. Ele já rupia tudinho, entra pra dentro de novo ali, fecha a janela, olha lá, quietinho. Moço do céu, ele dormia assim, rupiado assim, falando, moço, isso aqui é nivosia, rapaz, mas que negócio esquisito é esse? No outro dia, terceiro dia, ele já vê. Ele vê o que está acontecendo. Ele pega, começa a escutar o barulho de novo. Aí ele vai, já pega e sai, bem devagarinho assim. Ó. No que ele abre a porta, moço, ele começa a ver no clareado relâmpago, chovendo de novo. No clareado relâmpago, ele escutando o barulho da prensa trabalhando, ele vê. Quando dava aquele relâmpago, clareava, ele via mulher, tinha umas duas, três mulheres trabalhando, tinha um caboclo trabalhando na prensa assim, e um menininho, rapaz, olha pra vocês verem, moço. Aí tinha um cabo de saco que era dele mesmo, aquele saco. E tinha um menininho em cima daquele saco, rapaz. E o caboclo assim empurrando a prensa. E a prensa cantando e ele olhando bem nos furinhos assim da porta, assim. Ela cantando, cantando. Quando vê que não, e ele vendo tudo aquilo. Quando dá um relâmpago, aquele relâmpago longo, assim, que dá aqueles que caem, assim, que chega a sair raiz, né? Moço, clareou assim uns 10 segundos. Nessa clareada de 10 segundos, ele vê o caboclo empurrando naquela a prensa, a madeira da prensa ali na parte de cima, né, que é onde fica onde ela roda a rosca, né? Aquilo ali solta e vem no menino, bate no menino e joga ele lá longe. No que joga aquele menino lá longe, ele escuta um monte daquelas mulheres, as mulheres gritando assim, aquele peteco todo, e pega e some. Que aí já escureceu de novo, perdeu o clarão do relâmpago, né? Quando volta o clarão de novo, que é que relampando, dando relâmpago o tempo todo, já não tinha ninguém ali. Ele já pegou, entrou, já deitou lá, entrou pro quarto dele, deitou na cama e falou: moça, eu vou dormir, rapaz, que é doido, é? Aí dormiu. No outro dia cedo, ele foi mais o irmão dele. Ele até encontrou com o irmão dele lá na cidade, no Cruzeiro do Sul. Encontrou com eles lá, foi no mercado fazer compra. E conversando, falou: ô irmão, o Zé falando pro irmão dele, né? Você sabe, né, que eu tô falando pra você que tá aparecendo uns trem lá na casa de farinha, né? O irmão dele, sim, sim. Pois é, ontem eu vi um acontecimento, rapaz. Sério? Sim. Eu vi um menininho, moço, em cima daquele saco que nós montuou lá ontem. Eu vi um menino lá em cima, um cara apertando o moinho, soltou o moinho veio, acertou o menino, jogou o menino lá longe, mulher gritando. E lá no mercado tinha um velhinho, que era o dono do mercado, lá no caixa, escutando aquela conversa. Aí o velhinho pegou e falou: ô, vem cá, meu filho. Isso daí que você viu foi acontecido de verdade. Isso aqui eu já vi a turma falando que aconteceu. Eu não sei onde é direito, mas falou que tem uma casa de farinha que o caboclo deixou escapar o cabo da prensa e aquele cabo veio, acertou o menino, jogou esse menino lá longe. Aí disse que o menino perdeu a vida e enterraram o menino no fundo da casa e disse que nasceu uma árvore e essa árvore virou uma cruz. O caboclo já ficou assustado assim e falou: rapaz, é sério mesmo? Sim, sim, o povo conta isso aí mesmo. Pois é, lá onde eu aluguei lá, assim, assim, assado, não sei na onde, ele sei onde é lá. Pois é lá, eu aluguei lá, é um lugar bom, tem uma estrutura antiga, mas é uma estrutura boa para trabalhar. Nós tá mexendo no doce lá, ué, mas realmente tem uma árvore com a cruz lá no fundo. Ele falou: eu vi um caboclo contando para mim esses tempos atrás, disse que aconteceu muito tempo atrás, moço, mas aí já perderam a vida já. E olha, eu vou falar um negócio pra você, meu filho. Eu sei que seu negocinho tá indo bem, não abandona aquilo lá, não. Que eu já fiquei sabendo que teve um que abandonou aquele negócio lá por causa da nervosia. Mas nervosia não faz mal pra gente, não. Eu, no meu ponto de vista, meu filho, eu tô achando que isso daí é arrependimento. Arrependimento dos caboclos ter deixado o menino lá numa altura lá e ter acertado esse cabo dele, né? Porque
É aquele negócio, né, meu filho? Podia ter evitado, né? Tá vendo que o menino tá ali, às vezes fala pro menino se afastar porque é uma área de perigo, né? Serve até de lição pra nós, né, turma? Sabe que aquilo ali é uma área de perigo, que pode escapar a qualquer momento, acertar alguém, e eles acabou deixando o menino lá. E aí, no meu ponto de vista, vocês, a gente, quem fica ali de noite, vê essas nivosias, essas aparições ali, porque é aquele negócio, e lá ficou um arrependimento, né? E aonde tem arrependimento após a vida, a nervosia sempre fica naquele lugar, né? E tem disso mesmo, né, turma? Eu já vi muita gente falando isso, que a nervosia tá ali por causa que tá precisando de uma ajuda, precisando de alguma coisa, às vezes é um arrependimento igual isso, né? Ele ficou arrependido, não dá para dizer que não. O menino tava ali num lugar que sabia que podia acontecer um acidente, né? E aconteceu. Pra você ver como que é o negócio, né, turma?